Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. E quem não trouxe Bíblia diz Deus tem dó de mim. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém? Diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no telhado do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Que loucura, hein? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos, ou 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como penas de águia, e as suas unhas como garra das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou lhe dizer o que fizeste. Naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós oramos pela Tua palavra, pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor opere na vida de cada um desses irmãos. A palavra foi lida, e quando ela ser exposta, explicada, ela faça sentido para cada área da nossa vida, que o Teu reino venha a ser descortinado diante dos nossos olhos, para a glória de Deus. Amém. Quem crê, diga amém. Irmãos, nesses dias, eu quero falar um pouco com você em algumas pregações, numa série de pregações sobre o reino de Deus, o reino eterno de Deus. O que eu tenho percebido? Que nós, como cristãos, muitas vezes não entendemos o que é o reino de Deus. Nós não temos clareza do que é o reino de Deus. E quais são os maiores erros que nós, como cristãos, cometemos em relação ao reino de Deus? Primeiro, é achar que o reino de Deus é só o reino dos céus. Nós lemos Mateus, e a Bíblia vai dizer, lá em Mateus vai dizer que é chegado entre vós o reino dos céus. E aí você pensa o reino dos céus, Deus no trono, reinando lá nos céus os anjos, e aqui embaixo esse mundo sendo detonado e governado pelo capiroto. Mas essa é uma mentira, esse é um erro. Por que Mateus usa reino dos céus e não reino de Deus? Porque Mateus está escrevendo para judeus, e todo judeu evitava falar o nome Deus. Por isso, ao invés de falar reino de Deus, ele utiliza reino dos céus. Outro erro que nós, como cristãos, cometemos em relação ao reino: achar que a igreja é o reino de Deus. Então nós achamos que, onde que é o reino de Deus? Onde que Jesus reina? Aqui na igreja. E lá fora? Está na mão do diabo. Esse é um outro erro, porque a igreja foi dado a chave do reino de Deus, mas a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte, ela é uma embaixada do reino de Deus. Um terceiro erro que nós podemos cometer é achar que Deus é brasileiro. Então onde que é o reino de Deus? É no Brasil.
Como aqui não tem guerra, aqui está tudo ok, aqui é o reino de Deus. Outro erro que nós acharmos é olhar para Israel e dizer, Israel é o reino de Deus. Israel lá é o reino de Deus, é o povo escolhido de Deus, lá é o reino de Deus. Outro erro é achar que o reino de Deus é apenas um reino de 1000 anos. A Bíblia fala de um reino de 1000 anos no final dos tempos, mas o reino de Deus é muito maior do que isso. O N.T. Wright, ele diz assim, quando Jesus falava do reino de Deus, ele não estava falando de você ir para o céu, mas sobre o céu governar a terra. Presta atenção, o reino de Deus não é sobre você ir para o céu apenas. Você vai descansar no céu se Jesus não estiver voltando antes. Mas reino de Deus é sobre o céu, governando a terra. Por isso que a oração do Pai Nosso diz o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Entenda algo. Reino de Deus é o já e ainda não. Então como que é esse já e o ainda não? O reino de Deus, ele já está entre nós. Deus já reina, Deus já governa entre nós, mas veja bem, ele ainda não está na plenitude. Haverá um dia que todo rei, todo ser humano se dobrará diante dele, e aí seu reino será completo. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas entenda uma coisa, nós estamos já no reino de Deus. O que a Bíblia diz? Que ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz, ou seja, o reino de Deus já está dentro de você, e você já está dentro do reino de Deus. Talvez você está esperando ir para o céu para viver o reino de Deus, mas o reino de Deus já está no nosso meio, é o já e ainda não, o reino está avançando, e tem um rei sobre o trono, que governa sobre todo o universo. Por que eu li essa história de Daniel? Volta aqui para mim, eu não li todo o texto por uma questão de tempo, mas depois na sua casa eu queria que você lesse o capítulo 4 inteiro. O que acontece em Daniel? O contexto histórico de Daniel é que o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, era para ser o povo que expressava o reino de Deus. Era um reino de sacerdotes. As nações deveriam olhar para Israel e dizer, isso é um exemplo de reino de Deus. Isso é um exemplo de quem está debaixo do governo de Deus. Mas as 10 tribos, o reino se dividiu. As 10 tribos do norte foi levado cativa pelos assírios. Ficou só Judá e Benjamim, onde estava o templo. Então agora, para onde que as nações deviam olhar? Para Judá. Deviam olhar para Benjamim. E deveria dizer, ali é o reino de Deus. Olha que embaixada do reino de Deus aqui na terra. Porque quando você quer experimentar um pouquinho dos Estados Unidos aqui no Brasil, você tem que ir na embaixada dos Estados Unidos. Não é os Estados Unidos, mas lá deveria ser a expressão dos Estados Unidos. Agora, onde que era a expressão do reino de Deus? Deveria ser Judá, mas o que o povo fez? O povo levantou outros deuses, o povo levantou outros reis, o povo não adorou a Deus. Então Judá também foi levado pelo Império Babilônico. E quem era o Império Babilônico? Era o maior império da época. Era o império que governava todo mundo conhecido. A Babilônia era a capital desse império. Lá na Babilônia tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Jardim Suspenso. Lá teve um dia que Nabucodonosor tinha uma princesa que vinha de outro país, ela estava com saudade das montanhas do país dela. E ele falou, quer saber de uma? Eu vou fazer umas montanhas aqui. Vou fazer um jardim suspenso. Eles tinham muros de ouro, eles tinham mais de 300 templos, Nabucodonosor fez uma estátua sua gigantesca. Então, quem era Nabucodonosor? Ele era o cara que era rei dos reis, ou rei de reis. Então ele capturava alguém, ele pegava o rei daquele país, pegava os nobres daquele país e levava para servir ele. Então o Império Babilônico era o maior império, era o império mais luxuoso, era ele que governava todo mundo. Então Daniel era um nobre judeu que foi levado, quando adolescente, cativo para a Babilônia. E o que nós vamos ver? Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e não tiveram medo. Você lembra disso, né? O que eles fizeram? Eles eram sábios a serviço do rei. Eles eram nobres. E porque eles, no capítulo 3, rejeitaram adorar Nabucodonosor, eles foram jogados na fornalha. Mas agora, Nabucodonosor tem um sonho.
E o sonho dele era aquele sonho que, sabe quando você comeu uma feijoada? E aí você tem aqueles sonhos malucos? Alguém já aconteceu isso aqui? Eu tenho sonhos malucos quando eu durmo demais. Se eu acordar, normalmente eu acordo cedo, mas aí depois eu tiro mais um cochilinho. Meu irmão, é cada sonho sem pé nem cabeça. E qual foi o sonho no capítulo 4 de Daniel, de Nabucodonosor? O sonho foi o seguinte: tinha uma grande árvore. Quantos estão aqui comigo? Vai imaginando a grande árvore aí na sua cabeça. Tinha uma grande árvore, está aí no capítulo 4, depois você lê. Uma grande árvore, e essa árvore, ela se espalhava por toda a terra, essa árvore chegava até o céu, e todos os povos agora estavam debaixo dessa árvore e se alimentavam dos seus frutos. Esse era o sonho dele. Mas algo aconteceu. Aquela árvore foi cortada, e ficou somente o toco. Então, imagina uma árvore gigantesca cortada, ficou só o toco da árvore. E a essa árvore foi dita: você vai viver somente do orvalho. Você vai viver só de orvalho. E você vai comer como comem os animais da terra. Nabucodonosor ficou aterrorizado. O que significa esse sonho? Então ele chamou sábios de vários lugares para interpretar o sonho dele. Ninguém sabia. Então ele chamou Daniel. E Daniel, quando orou a Deus e soube do sonho, Daniel ficou estarrecido. Daniel falou assim: não é possível que o significado do sonho é esse. E qual era o significado do sonho, irmãos? O rei mais poderoso do mundo, que governava sobre todos os outros reis, perderia o seu reino, iria morar no meio do mato e comer capim como boi. E mais, as unhas dele iam crescer como unhas de águia. Detalhe, ele ia perder a consciência e ele ia viver como um animal no pasto. Os seus pelos iam crescer, ele não ia mais cortar o cabelo. E detalhe, ele ia ficar assim durante 7 anos. E quem tinha que contar isso para ele? Daniel. Então Daniel falou: rei, tem uma má notícia para você. Imagina ele pensando: meus 3 amigos foram para a fornalha, o que será de mim agora? Eu tenho uma má notícia para você. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou você vai comer capim igual boi. Nabucodonosor ouviu. Só que Nabucodonosor aparentemente não deu tanta atenção. Então um dia ele está no palácio dele. Ele está na sacada do palácio. E ele olha toda aquela beleza, aqueles muros, aqueles templos, aquele jardim suspenso, ele olha aquela riqueza, ele olha todos os reis servindo, ele olha todos os manjares, e ele fala: que reino maravilhoso que eu construí. Esse reino eu construí para minha glória, para minha majestade, para que eu seja exaltado. A Bíblia diz que a palavra nem saiu da boca dele, quando o Senhor disse: hoje vai se cumprir o seu sonho. Imediatamente, esse homem perdeu o entendimento, o homem mais poderoso do mundo, perdeu o entendimento, e foi comer capim como o boi come. Ele foi viver mais humilhado do que um dos seus escravos vivia. Porque, por um instante só, o homem mais poderoso do mundo não reconheceu quem é que governa sobre o universo e quem é que reina sobre o universo. Então, baseado nesse texto, eu quero tirar alguns princípios sobre o reino de Deus. Quantos querem entender isso nessa noite? Diga amém. Primeira coisa, o reino de Deus é um reino sobre todos. Vou repetir de novo. O reino de Deus é um reino sobre todos. Lá no versículo 28, gostaria que você acompanhasse comigo, talvez você não prestou tanta atenção na leitura, diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com meu enorme poder, ou seja, pela minha força e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois.
passarão 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Presta atenção em mim aqui, irmãos. Veja bem, aquele homem, ele achou que quem governava sobre as nações era ele. Ele achou que o poder que ele tinha, que o governo que ele tinha, que o fato dele governar uma capital, era por causa da sabedoria dele, era por causa do entendimento dele. Ali na Babilônia tinha muitos deuses, e ele achava que o Deus de Israel era mais um Deus. Por isso ele diz: eu fiz tudo isso, foi a minha força, foi a minha sabedoria, eu governo sobre tudo. Imediatamente Deus disse: você vai viver como um animal no relento. Presta atenção. Deus reina desde o homem mais simples até o homem mais poderoso de todas as nações. Deus reina sobre o empregado, e Deus reina sobre o patrão. Deus reina sobre o pai, Deus reina sobre filhos. Deus reina sobre aqueles que são humildes e sobre aqueles que não reconhecem a sua autoridade. O Salmo 103, projeta para mim, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Abra aí na sua Bíblia. Nós vamos projetar aqui para você. Salmo capítulo 103, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Pastor, Deus domina sobre Satanás? Domina sobre Satanás. Deus domina sobre os anjos? Domina sobre os anjos. Deus domina sobre os governantes dessa terra? Domina sobre os governantes dessa terra. E a palavra diz assim: bendigam o Senhor, você, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, você e seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. E talvez você me pergunte: pastor, mas o que isso muda na minha vida? Deixa eu te falar, muda que você nunca deve colocar o reino de Deus como algo distante. Nunca coloque o reino de Deus como algo distante de você. Não coloque o reino de Deus como se Deus não reinasse sobre a sua vida. Não pense que Ele não está no controle dos reinos dessa terra. Ele tem domínio sobre tudo e todos. Seu reino já está presente entre nós. Ainda não vivemos a plenitude, mas Ele reina sobre tudo e todos. Por isso esse ano tem eleição. Mas eu quero dizer para você, independente de quem ganhar essa eleição, o governo de Deus continua soberano. Você não precisa perder o sono. Talvez você não descansa porque você acha que o governo está na mão do seu patrão. Talvez você não descansa porque você acha que o governo está na mão do prefeito, está na mão da ciência, está na mão do acaso. Não está. O reino de Deus está sobre a mão do Todo-Poderoso. Mas às vezes nós damos uma de Nabucodonosor. Sabia disso? Nós não temos palácio, nós não temos riqueza, mas quantas vezes nós olhamos e falamos: rapaz, como eu sou bom, hein? Você viu essa faculdade que eu fiz? Me esforcei tanto, foi tudo na minha força. Você viu? Olha, você viu o que eu consegui? Foi com minhas forças, muito da minha batalha. Olha, seja tudo para minha glória, para minha honra, para minha majestade. As pessoas não reconhecem, mas eu sou. Deus fala: você precisa pastar como boi durante um tempo. Porque você não está entendendo. Não é a força do seu poder. Não é a força do seu poder. O lugar que você está hoje e o lugar que você ocupa hoje não tem a ver com o seu talento, não tem a ver com a sua família, não tem a ver com você ser bom, tem a ver com o governo de Deus. Foi Deus que estabeleceu. Deus disse para Nabucodonosor: hoje você é rei dos reis, amanhã você está comendo com capim.
Você levanta hoje com o seu entendimento. Você sabe por que você levanta hoje com o seu entendimento? É porque o Senhor tem preservado você. É porque o Senhor tem guardado você. Portanto, Deus, Ele reina sobre a nossa vida. Você olha para situações e você pensa, é impossível isso acontecer. Não é. Por que não é? Porque o governo não está na mão de homens. Você não depende da mão de governos A ou B. Você não depende do favor de homens. Você depende apenas de uma palavra dos céus a seu respeito. E quando a palavra dos céus diz, é isso, acabou. Não importa quem é o governo, se é A, se é B, se é C. Nós não dependemos dele. Nós dependemos do Senhor dos senhores. Basta uma palavra de Deus falar, olha, faça isso a favor de fulano. Acabou. Basta Deus liberar uma palavra e o seu governo, o seu reino está estabelecido para a glória de Deus. Amém? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, primeira coisa, é que Deus reina sobre todos. Deus reinava sobre o maior imperador da terra. Deus reina sobre todos. Segunda coisa, o reino de Deus, ele deve ser reconhecido por nós. O reino de Deus deve ser reconhecido por simples e poderosos. Lá no versículo 34 de Daniel 4, abre aí por favor. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, versículo 34. Nabucodonosor, depois de 7 anos, irmãos, ele recupera o entendimento. Ele volta à sua normalidade. E o que diz o versículo 34 de Daniel 4? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Antes do entendimento, o que Nabucodonosor fazia? A glória é minha. O reino é meu. É para minha majestade. É para minha glória. Mas quando a pessoa volta ao entendimento, o que ele diz? Não é para minha glória. Não é para minha majestade. É para a majestade de Deus. É para o seu reino. Nós reconhecemos o Senhor como o nosso rei. Muita gente reconhece Jesus como Salvador. Mas poucos reconhecem Jesus como rei. Qual a diferença, pastor? Como Salvador, você pede para Ele te livrar do inferno. Mas como rei, você diz, Senhor, governa a minha vida. Eu não vivo mais para mim. Eu vivo como súdito desse rei. Então, irmãos, após 7 anos, esse homem que estava vivendo como animal, ele recuperou o entendimento. O homem mais poderoso da época precisou entender que era o Senhor que governava, que exercia domínio, que exercia governo sobre a sua vida. Agora, qual que é a verdadeira sabedoria? Porque os coaches, eles vão dizer, a verdadeira sabedoria é você olhar para você e dizer assim, você é bom, você é bonito, você tem capacidade, fale palavras positivas, declare que você é poderoso, declare que você... fale muita coisa a seu respeito, mas a verdadeira sabedoria vem de reconhecer que nós temos um rei. De reconhecer quem é que reina sobre a nossa vida. Veja bem, reconhecer o Senhor. Um dia teremos a plenitude desse reino e todo joelho vai se dobrar. Lá em Filipenses 2:10, projeta para mim, por favor. Edi, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2:10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então vai ter um dia que todo joelho vai se... Mas você sabe o que é sabedoria? É você dobrar o joelho agora. Naquele dia, todo mundo vai ser forçado a reconhecer o reino dele. Mas hoje, você é sábio quando você diz, Senhor, eu me submeto e eu já dobro o joelho diante do Senhor. O que Nabucodonosor aprendeu? Olha o contraste entre Nabucodonosor e Cristo.
Nabucodonosor entendeu que, olha, o verdadeiro reino não se constrói na minha força. Cristo estabeleceu o verdadeiro reinado pela cruz. Nabucodonosor, ele se exaltou. Então ele se exaltou, ele diz, olha, a glória é minha. O que Cristo fez? Humilhou a si mesmo. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou, e fazendo a semelhança de homem. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi exaltado. Você já parou para pensar que a vida que você leva depende exclusivamente de Deus? Você já parou para pensar? Irmãos, a pior coisa que eu acho na vida de uma pessoa é ela perder sua sanidade mental. Porque se você fica doente e você quebra um braço, quebra uma perna, mas você tem consciência, tudo bem, mas e quando você perde a sua sanidade mental? Quando você não tem mais noção da realidade? Você já parou que o orgulho de Nabucodonosor fez ele perder a sanidade dele? E você sabia que muita gente que perde a sanidade mental, você vai conversar com ele, ele acha que ele é muito maior do que ele é? Você quer ver alguém que perdeu a sanidade? Ele que fala dele o tempo todo. Você chega para ele e fala, e aí, como que você está? Ele fala, não, rapaz, você não sabe o que eu conquistei agora. Você não sabe o quanto que eu fiz. Você não sabe o quanto eu sou bom. Você não sabe o quanto que eu fiz. Sério mesmo. Sabe, quando nós perdemos a sanidade, é quando nós não colocamos Deus no centro. Você e eu já devemos entender que nós dependemos exclusivamente de Deus. O homem mais poderoso do mundo, irmãos, um dia está no palácio tomando vinho francês, se fosse hoje, comendo caviar, e no outro dia, o homem mais poderoso do mundo está comendo capim, como o boi no pasto. Isso não gera em nós um temor de que na nossa vida nós devemos reconhecer quem é o Senhor? Sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida que nós não reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida, de que Ele é o Rei da nossa vida, e muitas vezes nós estamos cansados, preocupados, ficamos sem dormir, porque nós pensamos que depende de nós, mas não depende de mim, de você, depende exclusivamente do Senhor. Por isso, nessa noite, presta atenção. Quais áreas da minha vida e da sua vida, onde hoje eu estou agindo como se o reino fosse meu? Porque tem gente que usa Deus como o gênio da lâmpada. Ele não quer Deus como Senhor. Ele quer Deus para esfregar a lâmpada e fazer 3 pedidos do mês. Deus para ele se tornou o Papai Noel. Ele tem a teologia da Xuxa. Você sabe qual é a teologia da Xuxa? Os mais velhos aqui, que não é o meu caso, a Xuxa falava assim, tudo que eu pedi o cara lá de cima vai me dar. Não é esse ritmo. Mas era isso, a teologia da Xuxa era, tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai... Peraí, quem é rei nesse negócio aqui? Quem é Senhor aqui? Quem é que manda? É Ele ou você? Quem é que é o governante da nossa vida? É Ele ou eu? Quem é que tem que mandar? Então nós achamos, não, pastor, basta eu decretar, basta eu confessar, basta eu falar, que vai acontecer. Não vai. Por que não vai? Quem é o rei não é você. Quem é o rei é Ele. E às vezes nós viemos para a igreja e ficamos emburrados. Por que nós ficamos emburrados? Eu orei, eu pedi e Deus não me deu, eu decretei, eu falei, eu fiz a campanha, eu jejuei, eu dei o dízimo. E daí? Súditos não mandam coisa alguma. Súditos se prostram diante do rei e pedem. Súditos chegam diante do rei e falam, eu sou um súdito do reino. Se for a tua vontade, se é o desejo do teu coração. Eu sou filho, mas também sou súdito desse rei.
também sou súdito desse reino. Então nós temos que mudar, irmãos, a nossa mentalidade. Nós precisamos reconhecer que Deus reina sobre nós. Amém? Quantos creem que o Senhor reina sobre a sua vida? Talvez tenha área da sua vida que você precisa reconhecer ainda. Terceiro, Deus reina sobre todos os povos. Lá no versículo 35, olha o que Nabucodonosor diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os seus exércitos, ou com os seus anjos dos céus, e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer: ó Senhor, o que o Senhor fez? Entenda uma coisa, Nabucodonosor era alguém que precisou reconhecer que não era ele que reinava sobre todos os povos. Todos os povos estavam na Babilônia, mas o governo de todos os povos não estava sobre ele. É Deus que faz com os povos aquilo que lhe agrada. Não há ninguém que possa resistir ao Senhor. Não há ninguém que possa dizer o que o Senhor faz, irmãos. E aí, isso é maravilhoso. Porque como é bom saber que a minha vida não está na mão de um mau governante. Como é bom saber que a minha vida, porque irmão, você vê as notícias de corrupção, de roubalheira, você fica chateado, você fala o que vai ser do Brasil, o que vai ser da vida, você vê notícias de liderança, de problemas no meio da igreja, você fala, estou perdido. Eu não estou perdido, porque a minha vida não está sobre esse governo, não está sobre lideranças, a minha vida está sobre o governo do Senhor. Eu sei que tem muita gente que faz escatologia de jornal. O que é escatologia de jornal? Você viu o que aconteceu lá na Rússia? É o fim dos tempos. O mundo está acabando, você viu o que o Putin fez? E o Trump agora? Quem será o anticristo? Quem será o anticristo? Ah, o anticristo, o anticristo. Ah, você viu lá em Israel? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou atrás de anticristo? Eu estou atrás de Cristo. Eu estou lá atrás, porque eu sei que ainda que seja no tempo de tribulação, o meu governo não está na mão do Trump. Meu governo não está na mão do Lula. Meu governo, a minha vida não está na mão do Putin. O meu governo, a minha vida está na mão do Senhor Jesus. É Ele que governa. Pastor, e essas pessoas? Essas pessoas estão debaixo do governo de Deus. Eu sei que você aprendeu lá na internet, no Facebook. Alguém que ainda usa Facebook ainda? Vocês estão velhos, ninguém usa mais isso. Já só para te dar um toque. Só para te avisar. Mas tudo bem. Vamos lá. Colocavam lá no Facebook Jesus e Satanás na briga de braço. E Jesus daqui e Satanás de lá. Aí colocava assim: se você quer que Jesus vença, dê um like. Eu não vou perguntar se você dava like. Mas deixa eu te falar, irmão, deixa eu te falar. Vou te falar um negócio que vai te escandalizar aqui agora. Até Satanás está debaixo do governo de Deus. Satanás é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde Deus deixa. Eu vou te dizer de novo. Na antiga aliança, quando Jesus ainda não havia morrido na cruz, e nós ainda não tínhamos um intercessor junto ao Pai, ele foi diante de Deus acusar Jó, sim ou não? Mas ele só agiu na vida de Jó nas áreas que Deus autorizava. O que ele dizia para Satanás? Pode tocar na saúde de Jó, mas não o mate. Pode tocar nas suas finanças, mas não o mate. Até Satanás, Deus não está na briga com Satanás. Eu sei que os irmãos da batalha espiritual acham que Deus está na briga com Satanás. Não está, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje, na nova aliança, o maligno não pode tocar na sua vida. Eu sei que tem crente que se o capiroto se manifestar no culto, ele sai correndo. Ele tem medo de obra de macumbaria, de feitiçaria. Sabe? Ele é crente, mas se passou numa encruzilhada, viu uma macumba, ele fala: vixe Maria. Vixe Maria, sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus.
Deixa eu te contar uma coisa. Não há poder sobre Satanás mais. Ele não governa sobre a sua vida. Pastor, ele ainda age, ele é o pai da mentira. É verdade, mas o Senhor é quem governa. O governo está sobre Deus. Até Satanás, ele é como um cachorro na coleira, que só vai até onde Deus permite, porque Deus, ele reina sobre todas as coisas. Dá um glória a Deus aí. O reino de Deus não pertence a uma nação, não pertence a Israel, não pertence ao Brasil, não pertence a um partido. O reino de Deus não é de direita, o reino de Deus não é de esquerda, o reino de Deus não é da cultura americana. Não, o reino de Deus confronta todas essas coisas. O reino de Deus não é de A nem de B. O reino de Deus, ele confronta tudo isso, porque ele é soberano. Quantos creem nisso? Diga amém. Sabe, irmãos, porque nós vivemos muitas vezes como se nós não tivéssemos esse reino. Mas quando a sua mentalidade mudar, de que o reino já está entre nós, de que ele governa, você vai descansar. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das batalhas, você vai entender, o governo está sobre as suas mãos, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quarto e último, o verdadeiro entendimento. Qual que é o verdadeiro entendimento? A verdadeira sabedoria. Qual que é o verdadeiro entendimento que alguém pode ter? Reconhecer quem é o rei. Vou repetir de novo. Quem é sábio? Quem é que tem um verdadeiro entendimento? Será que é Nabucodonosor que governava príncipes e governos? Será que o verdadeiro entendimento está em você ser muito inteligente, em você ter muitas faculdades? Será que o verdadeiro entendimento está onde? O verdadeiro entendimento na vida de alguém está em reconhecer quem é o rei. Lá no capítulo 4, versículo 36, diz assim: naquele momento, voltou-me o entendimento. Quando que voltou o entendimento dele? Qual foi o sinal que o entendimento de Nabucodonosor tinha voltado? Quando ele olhou para o céu, e ele reconheceu quem era o rei. Quando ele estava no palácio, e ele achava que o rei era dele, ele já estava no momento de loucura. Porque todo homem, toda mulher que acha que tem alguma coisa, que pode alguma coisa e que é alguma coisa, ele está no momento de loucura. Mas o verdadeiro sábio é quando ele olha para os céus e ele fala: Senhor, eu te exalto. Senhor, eu te glorifico. O verdadeiro entendimento veio na sua vida quando num culto ou num quarto, ou você andando, ou talvez hoje, você abriu mão de você mesmo e você levantou a sua mão e disse: Jesus Cristo é o Rei e é o Senhor da minha vida. Esse é o verdadeiro entendimento. Lá no versículo 36 diz assim: naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Irmãos, pensem em alguém que está no palácio, comendo caviar, tomando um bom vinho francês. Não tinha vinho francês, só estou contextualizando. E aí esse cara fala: a glória é minha, o louvor é minha, a majestade é minha. Deus disse: você vai comer capim como boi, miserável. Imediatamente o cara perde a consciência, ele vai viver no meio de bicho. Os seus conselheiros sabem que ele está lá. Ele não tem consciência durante 7 anos. Mas num dia, Deus traz a consciência dele de volta. Ele já estava todo peludo, 7 anos sem cortar o cabelo. As suas unhas já estavam como de águia. E esse homem volta a si. E aí ele olha para os céus e fala: agora eu reconheço. O verdadeiro rei não sou eu. A glória desse reino não é minha. A glória desse reino é do Senhor. A partir desse momento, lá no versículo 37, nós estamos falando do homem mais poderoso da terra. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo o que ele fez
é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Sabe? Naquele dia ele passou então a louvar, a glorificar, a exaltar a Deus. Esse homem experimentou a verdadeira conversão. A verdadeira conversão está em você reconhecer quem é o rei da sua vida. Você que está aqui nessa noite, talvez você ainda acha que você é o rei. Você ainda acha que a vida é a seu respeito. Talvez você está achando, pastor, a vida é sobre os meus sonhos. Eu estou vindo para a igreja para conquistar os meus sonhos. Não, você não entendeu nada ainda. A igreja não é para conquistar os seus sonhos. A igreja não é simplesmente para dar uma mudada na sua vida, uma melhorada na sua vida. A vida da igreja é para você mudar de reino. Você sair do império das trevas, parar de viver para você mesmo, parar de viver para a sua glória e passar a viver para a glória de Deus. Foi para isso que eu e você fomos feitos. Foi para isso que eu e você existimos. A sabedoria, o verdadeiro entendimento é reconhecer que nada somos e que Cristo é o verdadeiro rei. Pastor, qual que é a obra do diabo? Sabe, eu vou te contar qual que é a obra do diabo hoje. A obra do diabo está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: o Deus ali está com D maiúsculo ou D minúsculo? D? Eu sei que tem uns irmãos aqui que escrevem Deus com D minúsculo, mas quando é Deus verdadeiro, é Deus com D maiúsculo. Então tire lá do seu WhatsApp Deus com D minúsculo. O Deus aqui, falando de Satanás, o Deus dessa era, cegou o que, irmãos? O entendimento. De quem? Dos descrentes. Então, qual que é a obra de Satanás? Cegar o entendimento daqueles que não creem. Cegar o entendimento para quê? Aí ele diz, para que não vejam a luz do... E o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, de que Jesus Cristo, Ele já reina, de que Ele já governa, de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então ele diz assim, para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de... Deixa eu te falar para você. Se você está numa sala escura e não tem luz, mas se eu vou lá no interruptor e acendo a luz, o problema está resolvido. Sim ou não? Agora, se você é cego, não adianta nada eu acender o interruptor. Você só vai entender quando cair as escamas dos seus olhos. O que é o Evangelho? O Evangelho é como o reinado de Davi. O reinado de Davi aponta para Cristo. Então, como que aconteceu quando Davi foi colocado no trono? Davi foi reconhecido lá em Hebrom. Davi é rei de Hebrom. Mas Davi ainda não era reconhecido como rei em todo Israel. Até que um dia Judá veio e disse, Davi, reine sobre nós. Mas teve um dia que todo Israel veio e disse, Davi, reine sobre nós. E quem somos nós? Nós somos como os arautos do rei. Por quê? Quando o rei era levantado, não tinha internet como hoje para dizer, fulano ganhou a eleição, ele é o novo presidente. Alguém tinha que montar em cavalos e sair declarando pelo país, existe um rei, o rei governa, Davi é o rei. Qual que é o nosso papel nesse mundo? É dizer para as pessoas, já existe um rei, o reino já está entre nós. Reconheça esse rei, reconheça esse reino, e você será salvo do juízo, você será salvo da ira, e você será alcançado por esse reino. O nosso papel é só proclamar, dizendo o quê? Existe um, e o papel do Espírito Santo é arrancar a cegueira das pessoas, dizendo, existe um rei. Mas você pode estar na igreja e achar que você é o rei. Você pode estar na igreja e achar que é você que decreta. Você pode estar na igreja e achar que esse rei está para te servir. Não. O verdadeiro entendimento vem quando os seus olhos são abertos, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos e nós entendemos que Cristo é o rei, Ele é o Senhor. Agostinho,
Ele diz assim, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, ele dizia: a soberba nos transforma em cegos espirituais. Vou repetir: a soberba nos transforma em cegos espirituais. A humildade nos devolve a visão. Você que está aqui nessa noite, a verdadeira humildade é reconhecer Jesus como o Rei da sua vida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o texto de hoje nos mostrou que o reino de Deus não é algo distante. É algo real e presente sobre toda a criação. O Christopher Morgan, ele diz assim: o reino de Deus é o reinado soberano de Deus, exercido por meio de Jesus Cristo, presente agora de forma real, mas aguardando a plena consumação. O que cabe a mim e a você nessa noite? O que cabe a nós? Cabe a nós, irmãos, entendermos que nós precisamos reconhecer esse rei. Precisamos reconhecer esse reino na nossa vida. Como igreja, precisamos ser a embaixada deste reino. Precisamos ser aqueles arautos que proclamam a mensagem para o mundo. Já tem um rei. Já tem um reino. Já foi estabelecido. Individualmente como súditos. E declarar: já tem um rei. Seu nome é Jesus. Você precisa declarar na sua empresa amanhã: já tem um rei. Basta você entregar a sua vida debaixo desse reinado, submeter a sua vontade, e você entrará nesse reino. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos orar reconhecendo este reino, nós vamos orar reconhecendo que Ele é Rei sobre as nossas vidas. Vamos reconhecer que o reino de Deus é um reino sobre todos. O reino de Deus deve ser reconhecido por simples e por poderosos. O reino de Deus é um reino sobre todos os povos. E o verdadeiro entendimento vem do reconhecimento de quem é o reino. Sim, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei,
dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Você pode adorá-lo e reconhecer. Teu reino é sempre eterno, Ergue as suas mãos. firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos e reconhecemos. Teu reino é sempre eterno, Reconhecemos o teu firmado em reinado. misericórdia, Reconhecemos o teu governo. Reconhecemos sobre A nós. tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. A tua igreja te adora. Pega as suas mãos uma última vez. Vamos declarar aquela parte, o reino se abala. Aleluia, aleluia, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Levanta a sua mão direita ao alto. Senhor, obrigado
pela revelação do reino. Obrigado porque as nossas vidas não estão nas mãos dos poderosos. Obrigado porque a nossa vida não está na mão do homem. A nossa vida está na mão do Senhor. Se nós estivéssemos nas mãos de homens, nós já estaríamos padecidos. Se a nossa vida estivesse na mão do inimigo, nós já estaríamos mortos. Mas nós podemos descansar e confiar, porque Tu reinas sobre nós. O Teu reino é sobre nós. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da Sua luz. Senhor, nessa noite nós oramos e reconhecemos publicamente e nos submetemos a Jesus Cristo como nosso único Rei, como nosso único Senhor. Senhor, que hoje, essa semana, nós não viemos fazer o que é a nossa vontade, mas o que é a vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos livra da loucura, nos livra da falta de entendimento, de achar que é na nossa força, que é no nosso poder, que é na nossa sabedoria. Como súditos, nós nos prostramos aos Teus pés, nós submetemos o nosso coração e declaramos que Tu és o Rei da nossa vida. Você que está aqui nessa noite e você ainda não submeteu a sua vida completamente a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Rei da sua vida, faça uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu estava vivendo para os meus sonhos, para os meus objetivos, e eu achava que era sobre mim, mas nessa noite eu descobri que é sobre o Senhor. Eu me arrependo de viver para mim mesmo, de estabelecer meu próprio reino, e reconheço que Tu és o Rei da minha vida, e a partir de hoje eu me submeterei completamente ao Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Que essa semana, em cada palavra que sair da sua boca, em cada atitude que você tomar, você venha lembrar: eu tenho um rei, eu sou súdito desse reino, eu sou pertencente a esse reino, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bem, quarta-feira nós temos culto. Você que está nos visitando hoje, nós temos os pequenos grupos que se reúnem durante a semana nas casas, e eu queria te convidar a você participar de um, tá bom? Então no final, nos procure os servos, esses irmãos que estão com essa camisa laranja bonita aí, que não tem como você confundir. Procura eles, nós temos os grupos nas casas para você participar. E aqui no final nós vamos ter uma cantina, que toda a finança da cantina é revertida para abençoar a igreja. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala: você tem um rei bom, um rei que governa sobre você.